Já estamos de volta com Hora Geral. Aqui ao meu lado, Rafael Quaresma, coordenador do SIDOC, Centro de Informação, Defesa e Orientação do Consumidor. Na realidade, Rafael, seria melhor se fosse Procon Santos. É a nossa ideia, né? Isso é importante, é mais palatável, né? Nós fizemos agora em final de setembro, na verdade meados de setembro e começo de outubro, uma pesquisa de opinião com os consumidores, cidadãos que foram ao Poupa Tempo e se utilizaram do nosso serviço. E a resposta? E percebemos, encaminhamos isso agora ao Executivo também, via Secretaria de Defesa da Cidadania, percebemos que a grande maioria dos consumidores conhece o nome Procon e desconhece, na verdade, o SIDOC, acha que são órgãos distintos, até são órgãos distintos, né? Mas que, na verdade, cumprem o mesmo papel, porque o SIDOC, no âmbito municipal, faz, às vezes, do Procon. Então, a nossa intenção é justamente essa, uma padronização de nome em que pese o tempo, né, de existência do Centro de Informação, Defesa e Orientação do Consumidor, mas entendemos que a missão cumprida pelo SIDOC não será perdida por conta do Procon, ao contrário. O Rafael Quaresma, eu tenho a certeza que as ligações hoje vão aumentar e vou fazer o possível de colocar todas para que ele responda. Rafael, a gente está num período, me corrija, por favor, onde o comércio vai se tornar mais pulsante. Até por causa das compras de final de ano, 13º, né? As pessoas acabam até praticando algumas dívidas. Depois a gente vê, paga em 10 vezes. É aí que mora o perigo, porque as pessoas elas vão com sede, mas não prestam atenção naquilo que elas vão beber. É verdade. Agora nós temos um período de maior, né, volume de trabalho para nós, seja na parte preventiva, em relação à fiscalização, seja também nas demandas oriundas dessa negociação, dessa transação entre consumidor e fornecedor. E você falou do 13º, Douglas, é interessante porque agora na sexta-feira, até no início do programa eu estava ouvindo e vendo a questão da Black Friday, ela coincide com o pagamento da primeira parcela do 13º. Sexta-feira, dia 29, a primeira parcela até o dia 30, como dia 30 é sábado, a maioria dos empregadores antecipa esse pagamento, então coincide com essa data também tradicional do nosso comércio varejista. Agora, Rafael, por que existem? São poucas. Mas tem algumas lojas que você está na vitrine, você está olhando assim, nossa, que legal, que produto bonito esse, mas não tem preço, não tem especificação, não é errado? É absolutamente errado, Essa loja pode ser punida, multada? Pode ser autuada porque é uma prática abusiva que viola o artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor. Esse trabalho é um trabalho incessante lá feito por nós. Aliás, é um dos pontos que pautam a nossa fiscalização, não é? Então, nós tentamos e vimos combatendo justamente essa falta de identificação de preço, até porque o código é muito claro nesse sentido. E ele diz que o produto sem preço seria o produto gratuito, né? Quer dizer, o produto que não tem preço é aquele que o consumidor pode adquirir ou pode não tem preço, vou levar para casa. Exatamente, não é? E o que é necessário ter preço? Não só aquilo que está na vitrine, mas todos os produtos em que o consumidor tem livre acesso, né? Então, às vezes, as gôndolas, as araras lá das lojas, não é? De vestuário, por exemplo, ainda que não esteja exposta na vitrine, se o consumidor tem livre acesso, é necessário que haja identificação do preço. E isso é alguma coisa que a gente vem fazendo, de fato, alguns comércios, algumas lojas ainda mantêm essa prática, não é? Abusiva, que acaba tornando ainda mais vulnerável o consumidor, porque ele acaba entrando na loja para saber qual é o preço, já que ele não tem essa informação prévia quando visualiza a vitrine. Rafael, vamos supor, eu vi um produto, poxa, eu gostei, eu vou lá na atendente, olha, eu vou levar esse produto. Está aqui, senhor, R$50, pode ir no caixa. Aí chega no caixa, é cheque ou dinheiro? É dinheiro. Então é R$45. Por quê? Não, se fosse no débito seria R$50. Essa prática também, sendo que o produto está lá, R$50, é errada? É errada, atualmente é errada. Aliás, semana passada participamos lá do encontro da Senacom, da Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor. Fazia muito tempo que Santos não ia, não é? Encontro com todos os PROCONs no âmbito federal, lá em Brasília. E um dos temas pautados nesse encontro é justamente, há um projeto de lei tendente a alterar o código, me parece que num futuro muito próximo, né? A gente pode até comentar sobre isso, mas ele deve passar por uma mini-reforma, né? Uma atualização, digamos assim, já que a lei é de 90 e teve pequenas intervenções, pequenas alterações de lá para cá. Mas um dos pontos que está sempre na ordem do dia é justamente essa diferenciação, legitimar, legalizar essa diferenciação para prestigiar aquele que paga em dinheiro, em espécie. Mas hoje, a bem da verdade é que isso não é permitido.
por mérito, vamos também dar os louros aqui, às operadoras de cartão de crédito, né, que se travestiram aí de defensores do consumidor e falam que isso justamente caracteriza a prática abusiva nos dizeres do Código. Hoje, verdadeiramente, isso não é permitido. Nós sabemos até que acontece por uma própria pechincha do consumidor, não é? É da natureza do consumidor, sobretudo do consumidor brasileiro, tentar barganhar esse preço. Mas, se o comerciante, o lojista, o fornecedor aceita o cartão como meio de pagamento, ele não pode diferenciar o preço por conta da forma eleita para pagamento. Rafael, é uma prática também que eu vejo muito, comigo já aconteceu. Eu nem ligo, eu já pego a tesoura e corto. A gente recebe cartão de crédito, né, com limite de R$1.000, R$2.000, e você tem aí no cartão de crédito assim, ligue o 0800 para desbloquear. Poxa, mas eu não perdi esse cartão de crédito. Qual é o procedimento? Eu, volto a repetir, eu já pego a tesoura, já corto todo o cartão e jogo no lixo. Ou tenho que ligar e pedir o cancelamento? Qual o procedimento? Olha, você não foi o único, viu, Douglas? Porque isso aconteceu comigo também. São vários, né? Não, são vários. E é engraçado porque eu tive, né, essa tentativa de cancelar o cartão e fui informado pelo atendente na ocasião que ele me disse o seguinte, falou, olha, não é possível cancelar um cartão que está bloqueado, né? Ele falou, então se o cartão está bloqueado, não há como cancelar cartão bloqueado. Eu falei, bom, tudo bem. Anotei o número do protocolo e posteriormente recebi, né, a fatura em casa com a cobrança de anuidade de um cartão que sequer havia sido desbloqueado e muito menos utilizado. E isso, obviamente, gerou lá uma demanda judicial tal, e houve a condenação da administradora de cartão nesse sentido por enviar um cartão não solicitado e, pior, num segundo momento, ainda cobrar esse valor. O que o Código diz também é bem claro lá no artigo 39, acho que é o parágrafo único, ou o primeiro parágrafo, enfim, diz que os produtos ou serviços enviados sem solicitação prévia do consumidor equiparam-se às amostras grátis, não é? E, como tal, não podem ser cobradas. Taxados. Então, se o consumidor não solicitou o cartão, ele não pode posteriormente ser cobrado por isso, se não usou muito menos, mas se utilizou, obviamente que ele deve arcar com os custos das compras que fez, é natural isso, mas ainda que ele tenha utilizado esse cartão que ele não solicitou, anuidade, taxa de manutenção, seguro e outras tantas coisas que eles inserem lá no boleto de pagamento, isso em momento algum pode ser exigido, em momento algum pode ser cobrado. Outra reclamação, eu não sei se o SIDOC tem esse ranking aí, são as prestadoras de canal a cabo e também de telefonia celular. O que eu vejo, e aí eu pego alguns exemplos, inclusive o meu, que deve ser o seu também, na hora de você conseguir uma linha de celular excelente, o atendimento é 10. Aí você vai, nada contra os nossos amigos de outras regiões, aí você vai ligar a operadora, pois não, acontece, me deu erro da fatura, um minutinho, da onde está falando, ou seja, você fala com o atendente lá do norte, lá da Bahia, entendeu? Por que isso? Não deveria ter uma central em São Paulo, se eu estou no estado de São Paulo, por exemplo? Me parece que sim, né? É uma das pautas também da Anatel, né? A Anatel, enquanto agência reguladora, ela trabalha e equaciona essa demanda. E é muito interessante, Douglas, até nessa parte, nós temos isso lá, né? O nosso ranking municipal não é diferente do ranking municipal da grande maioria, né? Das outras cidades e do estadual e também a nível nacional. Então, estas operadoras de telefonia, também as operadoras de TV a cabo, enfim, elas acabam, de certa forma, liderando o número de reclamações, o ranking de reclamações. Tivemos um ponto muito positivo alguns anos atrás em relação à portabilidade. E isso, de certa forma, foi muito benéfico ao consumidor, porque incentivou uma concorrência sadia, né, entre as empresas. Agora, isso é um ponto positivo, mas não afasta outros aspectos negativos, como, por exemplo, o pós-venda. Nós somos muito ruins ainda, nós que eu digo, os fornecedores, os prestadores de serviço, no pós-venda. Há uma demanda com uma grande operadora de telefonia, por exemplo, em relação ao tratamento dispensado ao fornecedor pessoa jurídica. Perdão, ao consumidor pessoa jurídica, não é? Então, aquela microempresa ou empresa de pequeno porte que tem, por exemplo, 1, 2, 5 linhas habilitadas em determinada operadora, ela não consegue em loja física fazer a migração do plano. Lá no SIDOC, no início, quando chegamos, não havia sequer a possibilidade de recepcionar esse tipo de reclamação, porque se trabalhava o conceito de consumidor apenas enquanto pessoa física. E, a bem da verdade, o artigo 2º do Código fala que o consumidor é pessoa física, mas também é pessoa jurídica, que adquire produto ou contrata serviço como destinatário final. O traço característico não é
o tipo de pessoa, mas a condição que ele está na relação. Então, se eu sou uma pequena empresa, uma empresa individual, uma IRELI, lá, empresa individual de responsabilidade limitada, e adquiro ou contrato a prestação de serviço, por que eu não posso me utilizar do órgão municipal de defesa do consumidor? Se eu poderia tranquilamente me utilizar do juizado especial, que no nosso caso fica a uma quadra lá do Poupatempo, não é? Então, partindo para essa padronização, inclusive, fizemos a possibilidade de recepcionar, e não houve nenhum incremento no nosso número por conta disso, mas sim uma prestação de serviço diferenciada ao cidadão, que é um microempresário, um empresário individual e que ficava alijado aí do órgão municipal de defesa do consumidor. Mas uma das demandas, inclusive, em relação às operadoras de telefonia é essa, quer dizer, porque a empresa, ele perderia o status de consumidor para nós, corrigimos isso desde janeiro, pode ir lá no Poupatempo porque a reclamação é aberta. Mas em relação à empresa, ele não tem sequer o atendimento, no caso aqui em Santos. Eu sei porque um consumidor teve que ir a São Paulo para fazer essa alteração de plano, etc. e tal, o que é um verdadeiro absurdo. Só que na hora de adquirir as linhas... Pode fazer por aqui. E foi um representante no escritório dele, se duvidar. Exatamente, Douglas, exatamente. O Rafael, já tem pergunta chegando, né? E os planos de saúde, também muitas reclamações ou não? Olha, temos, né? Nós fizemos, acho que uns 2 meses atrás, até você divulgou aqui, noticiou, aquela conversa, aquela audiência lá com os hospitais, sim, por conta do cheque calção e da fixação das placas, não é? Isso não era uma demanda pontual, na verdade não tínhamos isso em estatística, lá em reclamação fundamentada, mas por conta de um caso particular aproveitamos para tentar radiografar aí todo o sistema, não é? E fizemos um convite aos hospitais para que comparecessem ao SIDOC, de 7, 6 compareceram e todos cumpriram lá o termo de ajustamento de conduta, vamos assim dizer, o pacto que fizeram conosco lá na audiência. Hoje, inclusive, teremos uma com o Sindicato dos Hotéis, Bares e Restaurantes por conta da Lei Geral do Turismo, que a gente pode comentar. Mas os planos de saúde, eles também estão, né, na ordem do dia, porque a ANS vem paulatinamente, aí, sistematicamente, baixando resoluções protegendo os direitos do consumidor. Nós temos o Código de Defesa do Consumidor como lei geral, é o guarda-chuva que ampara esse tipo de relação, e temos a Lei dos Planos de Saúde, que é uma lei específica, setorizada para esse segmento, mas que não pode ir de encontro ao Código. E algumas limitações da lei que vão de encontro ao Código são tratadas lá por nós, ainda na esfera administrativa, se não, infelizmente, por hora, com encaminhamento ao Poder Judiciário. Tivemos essa semana, se eu não me engano, ontem eu recebi, inclusive, uma informação acerca da obrigatoriedade de cobertura para os portadores de câncer, não é? Então, a necessidade de cobertura, seja hospitalar, seja domiciliar, o que muitas operadoras vinham relutando em fazer. Então, isso também é mais uma determinação, no caso lá da ANS. Meu amigo Rafael Quaresma, o Manuel Vieira, daqui da cidade de Santos, faz a seguinte pergunta. Em relação aos juros abusivos dos bancos no caso do empréstimo, é verdade, o SIDOC pode interferir em caso de inadimplência? Manuel, o SIDOC pode sim interferir. Agora, é importante saber como funciona esse sistema, né? Principalmente em relação aos bancos. Não digo nem por conta do lobby que eles têm, da força magnífica que tem, mas de como o judiciário também interpreta essa situação, porque os juros, ninguém duvida que são juros escorchantes, aí são juros abusivos, não é? Basta a gente analisar, você falou do empréstimo, mas se for aquele saldo rotativo do cartão de crédito, por exemplo, ali é 12, 11, 13% ao mês, e o custo efetivo total anual dá mais de 200%. Por isso que todo mundo que paga o mínimo acaba não paga nada, né? mal. Quem paga o mínimo, a gente brinca lá, na verdade não paga nada, porque você paga o mínimo, os juros consomem aquele pagamento mínimo, porque o mínimo era 10 ou 20%, eles até aumentaram agora para 30%, mas enfim, os juros vêm sobre o valor total, muitas vezes você pagou, era 1.000, você pagou 100, na fatura seguinte você deve 1.010, 1.020, é como se não tivesse pago nada, porque a conta aumenta. Mas em relação aos juros, como é que o judiciário interpreta essa situação e, de certa forma, os órgãos administrativos de defesa do consumidor seguem, né, esse posicionamento? Os juros, eles são livres, né? A taxa de juros é livremente pactuada entre fornecedor e consumidor. E aí nós não temos, como havia até 2003, aquela limitação da Constituição de 12% ao ano, que foi uma ideia muito boa, mas sob o ponto de vista operacional muito difícil, não é? E aí em 2003, inclusive, revogaram, era o antigo artigo 192, se não me falha a memória, da Constituição. E o que acontece? Hoje se trabalha com uma taxa média de mercado cujos parâmetros são fixados pelo Banco Central. Então, a dica que a gente pode dar, inclusive, é isso que a nossa equipe vai orientá-lo numa consulta lá no
balcão de atendimento do SIDOC no Poupa Tempo, é de que o valor cobrado pela sua instituição financeira deve estar entre o parâmetro mínimo e máximo da taxa média de mercado fixada pelo Banco Central. Fique atento a isso, não precisa ir lá também, pode consultar pelo site, é bc.gov.br, para você ter uma ideia da taxa média de mercado e se o seu financiamento, o seu empréstimo está dentro disso. Se tiver, poucas chances de reclamar. Se não tiver, grandes chances de reformar, de revisar esta taxa no âmbito judicial. Rafael Quaresma, coordenador do SIDOC, tem mais uma pergunta antes do intervalo. O Uriel de Santos, o SIDOC faz conciliações ou toma decisões também? Se o convocado não comparecer, qual a atitude que o SIDOC pode tomar? Olha, hoje, infelizmente, nenhuma. A ausência na nossa conciliação não implica em qualquer tipo de penalidade, punição ao fornecedor ausente. É bem verdade que nós temos um número pequeno de ausências, mas às vezes o fornecedor comparece e também não acena com acordo. Então, a ausência ou o comparecimento sem acordo dá no mesmo. Uns 10% dos casos ou menos? Não, uns 10, de 10 a 20, Douglas. Mas esse é justamente um dos pontos que se quer mudar com o projeto de lei 5196 de 2013 para fortalecer os PROCONs. Aliás, na verdade, o projeto não é de fortalecimento dos PROCONs, o projeto seria de fortalecimento dos consumidores, né? Isso é importante dizer, porque se vende a ideia de que se vai fortalecer os PROCONs, quando na verdade se quer dar poder ao consumidor, porque o consumidor é o forte aqui da relação, exatamente, ou pelo menos a razão de ser, já que na relação jurídica ainda o forte acaba sendo o fornecedor. Mas hoje, infelizmente, nada. Nós acreditamos que com essa aprovação do projeto de lei, que está na ordem do dia, aí agora essa semana teremos o deputado federal, o Jorge Araújo, se eu não me engano, enfim, ele apresentou o substitutivo na semana passada, inclusive coincidentemente com a data do encontro dos PROCONs lá em Brasília. E houve pequenas alterações, mas o grosso, digamos assim, a maioria das intervenções, lá, das sugestões, se mantiveram. Então, numa dessas, inclusive, há esse poder maior para o consumidor utilizar a via administrativa, podendo penalizarmos o fornecedor que não comparecer. A demanda já iria direto ao judiciário, com audiência de instrução designada. Rafael Quaresma continua com a gente aqui no Hora Geral. Depois do intervalo ele vai explicar o que é Black Friday e quais as precauções que você, consumidor, deve tomar. Eu volto já depois do intervalo.